professor Fábio mais uma vez. Sentiram saudades? Estou aqui para vocês, ó. Hoje a nossa aula vai ser sobre tipologia textual. O que é tipologia textual, professor? Já vou explicar para vocês. Ó, a tipologia textual vai trabalhar tipo de texto. São os textos que serão usados no seu concurso, na sua prova, né? Tanto militar, vestibular e tal. Eu tenho 4 tipos de texto, né? O narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Vamos ver agora o texto, a tipologia narrativa primeiro, né? Então, assim, o texto narrativo, ele vai trabalhar alguns aspectos, né? Eu tenho aqui primeiro o narrador, que é dividido em narrador, personagem e observador, né? Narrador, personagem e observador. O personagem é aquele cara que vai fazer parte da narrativa. Né? Então você tem uma narrativa, por exemplo, de um cara que vai tirar férias. Então ele vai falar das férias dele, ele vai narrar a sua própria férias, né? Então olha só, esse é o narrador o quê? Personagem. Ele ocorre em que pessoa? Primeira pessoa. Primeira pessoa. E o observador? O observador é aquele narrador da terceira pessoa, né? Aquele cara que fala, né? Terceira pessoa. É aquele cara que narra a história de alguém. Então, ó, o observador é o cara que está ali presente, é o cara que narra a sua própria narrativa, né? Narra a sua própria narrativa. E o observador é o cara que narra ou que conta a história de alguém. Beleza? Então, eu tenho aqui agora, o próximo é o espaço. O espaço é onde ocorre a narrativa, né? Então, até quando você vai fazer uma redação narrativa, você tem que perguntar, é bom você trabalhar o onde. Onde, né? O que é o onde, né? O onde é onde ocorre, é o espaço onde ocorre a tua narrativa. Depois eu venho para cá, para o tempo. Gente, a narrativa ocorre no passado, né? Então você não vai contar uma história no futuro. É meio louco, né? Você vai contar a história do presente, você pode até descrever naquele presente ali, mas geralmente ela ocorre no passado. O tempo é passado. Beleza, galerinha? Ó, o próximo é o enredo. O enredo é todo o trama da narrativa, né? É o corpo da narrativa, galera. Acorda aí, hein? Ó, depois vem o clímax. Lembra daquela novela onde tem aquele ato onde que o cara vai chegar e vai matar a vítima e o mocinho vem e salva? Pô, é o clímax. É igual no texto, né? Você pega um texto onde de repente o personagem está a ponto de ser assassinado. Aí vem o que? O mocinho e salva esse personagem. Aquele momento mais importante da sua narrativa é o clímax da tua narrativa. Show! E o desfecho, por último, é o nosso grande desfecho. É o grande finale, né? É o final feliz da narrativa, né? Onde tudo acaba bem. Senão que não. É? Claro que não. Se bem que algumas narrativas nem sempre o final é feliz. Mas geralmente é assim. Gente, desfecho é o final. Vimos aqui todas as características, né, do texto narrativo. Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês larguem um pouquinho o Netflix aí, ó, e o Free Fire e vão estudar, galera. Que aprender é preciso, porque crescer é inevitável. E agora, finalizando o narrativo, né? Nós já fechamos aqui o narrativo. Vimos todas as características desse texto narrativo. Agora nós vamos ver a tipologia descritiva, né? Tipologia descritiva, eu tenho algumas características dela. Eu tenho a presença de adjetivos. O que seria a presença de adjetivos? Na verdade, na tipologia descritiva, se eu for pegar, por exemplo, eu vou entrar numa sala. Quando eu começar a analisar essa sala, eu vou olhar o teto, vou olhar as paredes, vou ver assim a espessura, o tamanho do teto, comprimento das paredes, a cor, né, de repente da parede. Então, assim, eu vou fazer várias análises, ou seja, tem vários adjetivos para eu poder analisar. Perceberam? Então, assim, presença de adjetivos. Vamos colocar assim, ó, a parede é preta. É um adjetivo, né? O teto era muito largo, grande. É adjetivo, né? Retrato falado de alguém é um exemplo muito forte de adjetivos. Por exemplo, quando você faz um retrato falado, se foi assaltado, aí o policial pede para você descreva o meliante, né? Descreva o cara que te assaltou, bandido e tal. Vamos lá. Então, assim, o cara fala, é gordinho, é magrinho, né? Gordão. Cara,
você vai perceber que são vários adjetivos, né? São características. Então, assim, presença de adjetivos é uma característica muito forte da descrição. Eu tenho aqui a estática, né? Perdão. Opa, estática. Então, o que é estática, né? Na verdade, a estática é porque o texto é paradão. O texto narrativo é aquele texto mais dinâmico, né? Aquele texto onde tem toda uma movimentação, tem um enredo, né? Tem o clímax, onde ocorre, né, aquele momento muito importante. Mas assim, a estática não. É aquela coisa parada. Puxa, Deus, é chato. Tu começa a ler um texto, te dá sono. Então assim, o texto descritivo é aquele texto que realmente ele te dá sono, mas que você precisa dele. Precisa aprender, porque cai na tua prova. Tá? Uso de verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação mesmo, hein? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, né? Os principais verbos de ligação que a titia Teté ensinou para você. E você já sabe. Então, ó, uso de verbos de ligação. Eu vou usar esses verbos de ligação no meu texto descritivo. Né? Por exemplo, se eu chego assim, e a porta estava fechada. Estava é verbo de ligação. Percebeu? E a parede era muito resistente. Opa! Então, ó, era verbo de ligação, meu filho. Então, ó, característica do texto descritivo. Tempo é presente. Professor, mas eu não posso usar a descrição no passado? Pode, meu filho. Mas geralmente é no ato ali, né? Aquela descrição é no momento em que você se encontra, né? Então a descrição geralmente ocorre no presente, né? Foco na descrição. Na narrativa tem aquela coisa de movimento, né? De personagens. Aqui, cara, esquece. Tem personagem? Tem. Mas os personagens, eles não são importantes aqui. Né? Geralmente, o cara que vai descrever é um carinha que está de fora. Então, ele faz a descrição de algo muito seco, muito objetivo, né? Sem aquela coisa toda de... aquela coisa romântica, sentimental, né? Como ocorre nas narrativas, né? Então, não tem como. Vimos aqui presença de adjetivos, a estática, o uso de verbos de ligação, foco na descrição, tempo presente. Nós vimos todas as características, né? Ou pelo menos as principais características do nosso texto descritivo. Beleza, galera? Show? Próxima tipologia vai falar do quê? Da dissertação. Ele, que é o inimigo em concurso, né? Tanto na área militar, como na área de Enem. Então, assim, nas redações do Enem, né? Quando cai o dissertativo. E será que é tão difícil assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Dissertativo. O que é dissertar? Cara, um exemplo bem simples de dissertar é quando você vai à padaria para a sua mãe e você fala que não quer ir e ela te dá N motivos para você ir. Ela vai falar assim, ó, você tem que ir porque não tem ninguém para ir, você é mais rápido, você vai trazer aquele pão quentinho, né? Porque você vai mais rápido. Então, assim, ela começa a te dar N motivos para você poder entender, né? Ela vai defender a ideia de que você tem que ir à padaria. Na verdade, dissertar é isso. Dissertar é você defender uma ideia sob um ponto de vista ou sob vários pontos de vista, né? Então, assim, a dissertação ela é dividida em duas partes, ó. Argumentativo e expositivo. O texto dissertativo se divide em dois. O que é o argumentativo, professor? Argumentar, na verdade, é você defender, né, uma ideia. É como se fosse, alguns já colocam que é a própria dissertação, né? Mas ele também se divide em expositivo. Mas argumentar é você defender uma ideia através de fatos. Você tem que expor os fatos e defender essa ideia, né? De maneira o quê? Em terceira pessoa. Você não pode falar em primeira pessoa. Você não pode fazer um texto argumentativo em primeira pessoa. Se você fizer isso, você vai perder pontos, né? E vai ter sua redação, em muitos casos, até anulada. Então, ó, eu tenho a formalidade. Você não pode usar a linguagem normal, a linguagem coloquial do dia a dia. Você não pode usar, por exemplo, pra. Você não pode usar, por exemplo, pro. Né? Você não pode usar nós vai, qual é. Né? Gira, amigo, nem pensar. É formalidade, é formal. Mas, professor, eu tenho que ser sempre formal?
Não. A formalidade, ela tem que ser moderada, tá? Porque não adianta também você fazer aquele texto muito formal, o examinador não entender nada. O cara que for ler o seu texto, ele não vai entender nada. Você tem que ser o quê? Formal dentro de um padrão, né? Normal, né? A formalidade normal. Objetividade. O texto é objetivo. Você não pode dar voltas e voltas e voltas para falar, né? Já ouviu falar da palavra circunlóquio? Professor, que formalidade é essa? Mas é isso. Circunlóquio é aquele cara que fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Não é o professor não, tá? Vamos lá. Então, a objetividade, ela faz parte do seu texto argumentativo, tá bom? Uso da norma culta. Cara, aquela coisa de regência, concordância, acentuação. Pô, cara, pega uma redação e o aluno, nossa, quantos erros de acento, né? E tu pega outra redação, falta vírgula. Então, gente, ó, não adianta. Ah, é chato o professor trabalhar assim. Amigo, não adianta. O examinador, ele não está preocupado se é chato, se é bonitinho. Ele quer bem feito, né? Ele quer o quê? Um texto em terceira pessoa, formalidade. Ele quer o seu texto objetivo e que você use a norma culta, tá? Nada de usar preposição errada, plural errado, plural que não concorda com o sujeito. A sua redação, ela tem que respeitar. Principalmente isso, né? Tem gente que escreve, nós vai amanhã. Meu amigo, se alguém pega a tua redação, nós vai amanhã, tu não vai a lugar nenhum, né? Porque nós não vai a lugar nenhum. Nós vamos. É essa formalidade, é a norma culta que você tem que usar no seu texto argumentativo, tá? O expositivo, professor? Epa, olhei aqui. Ô, professor, é igual? Sim. A diferença do expositivo para o argumentativo, ela se encontra na seguinte situação. O texto argumentativo, ele pretende defender uma ideia, uma tese. O expositivo não tem preocupação com isso. Ele não se preocupa em defender nada. Você, por exemplo, você vai fazer um texto sobre a Primeira Guerra Mundial. Você vai expor os fatos com todas essas características aqui, mas sem precisar defender uma ideia sobre isso. Beleza? Então a exposição ela não tem tanto esse comprometimento com a defesa de uma ideia. Ela é um texto mais que quer colocar, ele quer expor, apenas expor os fatos. Beleza? Então essa é a grande característica que difere, né? Que diferencia, né, os dois textos. Beleza, galera? Então eu vou até fechar aqui, ó. Vou colocar, ó, defesa da tese, ou seja, a tese aqui é a ideia, tá? Defesa da ideia. E aqui é só expor. Expor fatos. Essa é a grande diferença. Beleza? Esse último exemplo agora, vamos ver o texto injuntivo, né? Então, o que é injunção? Esse texto é um dos menos cobrados em prova, mas você não vai descartá-lo só por isso, tá? Então, o injuntivo ele tem algumas características, ó. A primeira é instrução, né? O que é instruir, né? Você pega, por exemplo, um texto, uma receita de bolo, é que você tem as características dessa receita de bolo e aí ele vai dizendo passo a passo, etapa por etapa, de como você vai fazer esse bolo. Beleza? Aí pega lá, quebre 2 ovos, coloque 2 colheres de açúcar, e tal, né? Aí coloca a margarina, aí tu vai pegar, ele vai te instruindo a fazer esse bolo. Isso é um texto, né, injuntivo, essa parte de instrução. A outra característica do texto injuntivo é o foco na instrução. Eu não posso pegar, você não vai ver um texto instrutivo focado em outra coisa, a não ser informar, a não ser instruir você de fazer algo. Tem também aí o manual de instrução, que é um texto também injuntivo. Você, por exemplo, compra um guarda-roupa. Aí você pega aquele manual de instrução para poder montar esse guarda-roupa. Então ele vai te dar lá passo a passo para você montar esse guarda-roupa, né? Coloque a porquinha no lugar certo, parafuse corretamente, não sei o que lá, né? Pega a combinação tal, o encaixe tal. Então, assim,
O texto injuntivo é um texto em que ele tem que instruir você. É justamente isso, né? Instruir. Outra característica, verbo no imperativo. Perceberam? Eu acabei de usar agora. Coloque, ponha. São verbos que indicam ordem. Você percebe facilmente um texto injuntivo quando você começa a olhar para verbos no imperativo. Ou seja, que indicam ordem, né? Uso da terceira pessoa. Não tem, né, aquele compromisso de primeira pessoa. Eu vou falar para você fazer. Não. O compromisso é apenas com a terceira pessoa. Ou seja, ele é impessoal. Um texto, você pega uma receita de bolo e você vê que ele é objetivo, né? Ele não tem aquele texto em que uma pessoa diretamente te fala como fazer aquilo. Eu quero que você coloque aquilo ali. Eu quero que você ponha 2 tabletes de margarina. Não. É tudo na terceira pessoa. Beleza, gente? Então, assim, nós finalizamos isso aqui. O texto injuntivo tem essas características principais. E, ó, vocês têm que estudar, hein, galera? Estudem, porque aprender é preciso, porque crescer